O Vasco, nessa janela, investiu cerca de 7,5 milhões de euros, mais de 45 milhões em reais, para as contratações. E trouxe, basicamente, ali, resolveu a parada para o técnico Fábio Carille, que necessitava, obviamente, dessas peças. O Vasco fechou a primeira janela de 2025 com 8 reforços anunciados. Um gasto no mercado de 7,5 milhões, cerca de 45,6 milhões na cotação atual. Né? Então, assim, reforçou, trouxe o Garré comprado do Krylia Sovetov, cerca de 2,5 milhões em reais, 14,9 milhões na cotação atual, e a negociação ainda prevê mais 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões em bônus, né, para os times europeus, para o time europeu, caso o argentino atinja metas no clube. Atuação de 40% nos jogos em 2025, participação em gols e classificação para Libertadores. Essas são as metas cumpridas aí pelo Garré. Lloyd também tem algo parecido, o próprio Nuno Moreira. O Vasco contrata o Nuno Moreira por 3,5 milhões de euros, né, de uma forma, obviamente, parcelado. Né, e tem um acordo em bônus de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões em reais, caso o atleta atinja todas as metas determinadas. Então, no todo, o Vasco trouxe, além dos principais, né, as principais contratações foram os atacantes Nuno, Garré e Lloyd, trouxe o Tietê, que veio de graça, Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, que vem sendo um grande destaque, e o Maurício Lemos. Portanto, basicamente, foi esse investimento milionário que o Vasco fez nessa janela. Até agora, vamos aguardar para acontecer a avaliação. A gente pode avaliar o Lucas Freitas, vendo sendo um dos principais destaques. Os atacantes precisam ter mais minutos. Agora o Carille tem a faca e o queijo na mão para poder buscar essa classificação na quarta-feira e tentar reverter o placar no próximo final de semana contra a equipe do Flamengo. O Carille foi contratado ano passado, depois do Vasco tentar aí alguns treinadores. E a última opção antes do Carille foi o Renato Gaúcho, que o Vasco chegou a negociar aí por quase uma semana, não deu certo e até de uma forma surpreendente, quando o Vasco encerrou com o Renato Gaúcho, 24 horas depois, o Vasco já estava fechado com o Carille. Um treinador que ano passado conseguiu um vice-campeonato paulista com o Santos e foi campeão da segunda divisão com a equipe da Baixada Santista. Pode parecer que não é um grande feito, mas o momento que vivia o Santos naquela época, a gente sabe que o Carille alcançou o seu objetivo e até com uma certa tranquilidade. O Santos agora melhorou aí na mão do Caixinha, muito pela chegada de um ET. A gente não pode esquecer que até a chegada do Neymar, o Santos estava quase que brigando pelo rebaixamento. Então o elenco que o Carille tinha na mão não era aquelas coisas. E eu vejo o torcedor vascaíno muito angustiado para cobrar o Carille. E eu ainda acho que não é o momento. Achava que não é o melhor momento. Porque de agora em diante, com a chegada desses reforços, eu acho que já dá para o Carille melhorar um pouco a sua arte final, a sua obra. Porque sua matéria-prima, até então, era uma matéria-prima bem pobre, principalmente no setor ofensivo. As possibilidades que o Carille tinha de criar mecanismos ofensivos nessa equipe do Vasco se resumia muito à jogada aérea do Verratti, a bola parada. Algo que a gente sabe que o adversário, aos poucos, já vai tendo entendimento e cada vez vai buscando mais bloquear esse tipo de jogada. E o Carille, desde a sua apresentação, deixou claro que ele precisava de jogador de profundidade, de pontas, de extremas. E o Vasco, infelizmente, já começou a sentir falta desses jogadores ano passado. E a gente fica chato de bater nessa tecla. Porque desde a contusão de Adson e David, o Vasco não conseguiu mais ninguém para jogar no setor ofensivo pela beirada do campo. E olha que cada um com a sua característica. O David muito mais como um segundo atacante e o Adson muito mais como um meia construtor. Só que o Vasco tentou de tudo e não conseguiu repor essas beiradas do campo. Já jogou por ali 2 laterais improvisados. Teve aquela partida que o Vasco foi amassado aí pelo Corinthians em Itaquera, que o técnico do Vasco, Rafael Paiva, colocou até 4 laterais em campo. Foi PH e Puma, com Piton e Leandrinho, e não deu certo. Aí o Vasco tentou com o Emerson Rodrigues, enfim, tentou com o Jean Davi, tentou com o Maxim, tentou em algumas oportunidades e não rolou. E agora, com a chegada desses 3 jogadores, o Carille pode começar a tentar fazer algo de diferente, para ver se essa equipe do Vasco consegue ter uma melhor condição ofensiva. Em jogos grandes, em jogos difíceis, o aproveitamento ofensivo do Vasco é muito pouco. O Vasco incomoda muito pouco os goleiros e as defesas adversárias. Só que eu achava injusto você cobrar do Carille algo de positivo, enquanto o elenco do Vasco não oferecia essas peças. Eu lembro bem que quando o Vasco demitiu o Barbieri, e olha que eu fui favorável à saída do Barbieri à época e trouxe o Ramon Dias, eu sempre gostei de pontuar isso, que quando sai um e chega outro, chega Verratti, chega Payet, chega Medel, chega Paulinho, ou seja, chega uma outra equipe. Então acho que seria muito injusto a gente começar a questionar o trabalho do Carille se os reforços ainda estão chegando. Agora, o que vai fazer do Carille permanecer no cargo e ganhar o carinho do torcedor vascaíno é ter uma evolução contínua. E a gente espera que no confronto de amanhã à noite a gente já possa começar a observar algo de diferente. E eu não estou querendo aqui que o Vasco vá amanhã classificar goleando o Nova Iguaçu. Até porque o Nova Iguaçu não foi goleado por ninguém nos últimos anos no Campeonato Carioca e nas competições que disputa. É uma equipe sempre competitiva. Mas eu espero que o Carille possa devagarinho mostrar mecanismos que dê indícios que o trabalho dele vai ter evolução na fase ofensiva. Eu espero e espero muito.
E para amanhã, ele já tem a possibilidade da volta do Paulinho, que não jogou no último final de semana, que estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Lloyd já tem uns 3 dias a mais de adaptação. O Nuno também, o Garré. Enfim, que possa ser o início, esse jogo de amanhã, de uma nova era. E eu acho que, a partir de agora, a direção do Vasco também pode começar a cobrar o Carille é uma melhor atuação ofensiva. Voltando a falar, não é para cobrar que se não ganhar amanhã de 5-0 ou se não classificar final de semana já pode mandar o Carille. Não, porque mágica não existe no futebol. E existem fatores e adaptações desses jogadores? Sim, existem. Só que o Vasco tem urgência, porque o Vasco não tem quem colocar lá para ficar esperando esse jogador se adaptar. É no momento certo, na hora certa, respeitando a condição física de cada um. E eu acho que para amanhã o Carille já pode ter a possibilidade de pelo menos sair jogando com um jogador desses novos contratados e daqui a pouco, quem sabe até no segundo tempo, em algum momento, ter 2 ou até 3 deles junto dentro de campo para melhorar esse trabalho. Pelo menos eu penso assim. E é fundamental vencer amanhã, ganhar o jogo e passar de fase na Copa do Brasil. Pelo aspecto anímico, pelo aspecto técnico e pelo aspecto financeiro. A gente não pode esquecer que a Copa do Brasil é uma competição milionária e que para uma equipe que tem tantos problemas financeiros igual o Vasco, é de fundamental importância conseguir ir passando de fase até chegar às fases decisivas nesse campeonato. Vamos passar daqui essa questão, vamos falar sobre o acerto, né, do Vasco com a Nike para ser o fornecedor de material esportivo em 2026. O Vasco que teve uma extensão de contrato com a Capa até agora o final de 2025. A Capa que tem um pagamento, assim, basicamente em valores defasado, né, 600 mil ao ano, mas temos que parabenizar a Capa pelos belos designs. A Capa tá, pode me corrigir, galera, salvo engano, desde 2022. A Capa vem fazendo as camisas do Vasco, né, nesse retorno, né? A Capa ainda tem um valor muito simbólico, né, significativo no Vasco pelos anos 2000, pelos anos de glória também, né, muitos com os títulos conquistados, mas em valores, agora a Nike, a última vez que saiu informação sobre proposta, a galera do Lance trouxe detalhe, a proposta da Nike foi de 26 milhões anual, né, fora aí um marketing grandioso para ser apresentado, fora lojas da Nike, em parceria com o Vasco. É um projeto de uma infraestrutura muito boa para o futuro do Vasco. Mas você sabia, torcedor, que antes de fechar com a Nike, o Vasco reteve ali 4 propostas na mesa em valores. A gente tem a Capa, basicamente, a Capa inicialmente fez ali com a projeção de luvas de 9,6 milhões, a Diadora, com projeção mais luvas de 11,1 milhões, a Puma, projeção, a gente inclusive trouxe essa informação, vocês podem puxar aí no vídeo, quando estávamos lá na Copa do Brasil em Goiás, né, naquela fase eliminatória, o BTB Esportes, junto ali com o GE, com o amigo Tébaro Schmidt do GE, foi um dos primeiros canais, veículos a trazer essa informação, que o Vasco tinha ali negociação com a Nike, a Mizuno e a Puma. Né? Na época até muita gente duvidou da informação, mas o BTB estava lá trazendo com todos os detalhes. E claro, o nosso amigo Rodrigo Silvério, Madruga, foi o primeiro a trazer informação do acerto com a Nike. Então a gente sempre, claro, respeita aqui os créditos direitinho e agora tem essas propostas. A Mizuno fez uma proposta, mais projeção em luvas de 10,4 milhões. Mas basicamente o Vasco tem aí um acordo bem encaminhado com a Nike para 2026. E assim, 26 milhões ao ano para a fornecedora de material esportivo. Né?